bem, então aqui temos a alegria de receber o meu colega do Comitê Gestor, Leonardo Godoy Cia. O Leonardo, ele é mestre em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, especialista em Direito Tributário também pelo IBET, em Direito Público e Privado pelo Instituto Superior do Ministério Público do Estado do Rio, é professor da especialização em Direito Tributário do IBET, integrante do Grupo de Coordenação Técnica Normativa, responsável pela elaboração da regulamentação do Imposto sobre Bens e Serviços, do IBS, e do regimento do Comitê Gestor do IBS. É integrante das comissões técnicas de regulamentação do IBS e de regimento, né, e membro do Comitê Gestor do IBS, auditor fiscal municipal. O Leonardo vai nos falar hoje sobre o regulamento do IBS e da CBS, fundamentos normativos, desafios de construção e perspectivas futuras. Leonardo, é uma grande alegria recebê-lo. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite formulado pelo professor Dr. Carlos Renato Cunha, para estar presente no grupo de estudos da PUC do Paraná e PGM Londrina. Uma satisfação poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido na construção normativa do IBS e da CBS, né? Então, nós temos alguns atos conjuntos e trabalhamos também com os auditores da Receita Federal, especialmente no âmbito das comissões técnicas do Comitê Gestor. Só para uma questão de contextualização, né? Quando a gente fala de regulamento do IBS e da CBS, é importante compreender que ele não pode ser analisado de forma isolada, né? Ele é um resultado ali de uma transformação, né, estrutural normativa de todo o sistema tributário brasileiro, que inaugurou ali pela Constituição de 1988 com a emenda constitucional número 132. Então, durante muitos anos, né, o Brasil ele conviveu com um dos sistemas de tributação mais complexos do mundo, a meu ver, em que nós tínhamos ali, né, temos ainda, né, mas eu sempre tento colocar os tributos velhos, vamos dizer assim, sempre no passado, porque a gente está vivendo numa transição até para a gente já ter uma mudança de consciência em relação a alguns pontos. Então, essa tributação, né, sobre o consumo era uma das mais complexas do mundo. Nós tínhamos a coexistência ali do ICMS, do ISS, né, do PIS, COFINS e também do IPI. O IPI, eu digo que ele está adormecido, né, ele não deixou de existir, isso é sempre importante colocar, e que gerou uma multiplicidade de legislações, obrigações tributárias, né, ou deveres instrumentais, nas palavras do professor Paulo de Barros Carvalho, regimes especiais, interpretações normativas divergentes. Então, o contribuinte ele passou a viver, né, com um elevado custo de conformidade. Existem estudos técnicos, né, de empresas, né, dos players aí do mercado, né, relacionado a esse ponto, né, o alto custo de conformidade tributária. Então, muitas empresas elas precisavam manter equipes assim especializadas apenas para interpretar, né, e acompanhar mudanças legislativas, né, diversas mudanças legislativas e milhares de normas espalhadas pelos entes federativos. Então, a gente conseguiu ali, né, fazer toda essa redução, né, de norma tributária, né, norma em sentido lato sensu mesmo. Então, a gente fez essa redução, né, e, além disso, o sistema tributário, né, ele acumulou um gigantesco contencioso tributário. A gente vê isso no CARF, né, a gente vê isso nas esferas estaduais e municipais também. Então, não raramente a discussão sobre determinada operação deveria ser tributada tornava-se, né, mais relevante do que a própria atividade econômica do contribuinte. Então, foi nesse contexto aí de complexidade que surgiu a reforma tributária sobre o consumo. Então, a emenda constitucional, ela trouxe ali alguns princípios inaugurais, né, que é o princípio da simplicidade, neutralidade, transparência, não cumulatividade plena, né, a tributação do destino, que é uma
uma grande mudança de chave, né? Então, o IBS e a CBS eles foram concebidos, né, como tributos modernos, tributos contemporâneos, sobre o valor agregado, inspirado exatamente nas experiências internacionais. Então, pela OCDE, nós temos aproximadamente 174 países, né, envolvidos nessa similaridade de tributação, né? Mas a gente fez algumas adaptações à realidade brasileira. E o desafio, né, não era só criar novos tributos, né? Esse é o ponto, é transformar uma arquitetura, vamos dizer assim, constitucional em um sistema efetivamente operacional. E aí, por falar em operação, hoje, salvo engano, o próprio professor Eurico, ele publicou na Folha uma questão relacionada à integração dos sistemas operacionais, né? Em que os sistemas operacionais eles não podem ser separados, mas sim haver integração. Eu vou chegar, né, nesse ponto mais à frente. E é justamente nesse ponto que surge a importância do regulamento do IBS. Então, o que é o regulamento? O regulamento ele não vai criar tributos, o regulamento do IBS e da CBS ele não pode ampliar as hipóteses, né, de incidência, o regulamento ele não pode inovar, onde a lei complementar já disciplinou de forma exaustiva toda a matéria. Então, a função do regulamento, aí o meu foco exatamente aqui na nossa conversa, é falar de uma forma geral sobre o regulamento, né? A sua função ela é outra. A sua finalidade, especificamente, é o quê? É transformar esses comandos legais em procedimentos concretos para aplicação da norma, né? Então, ela vai, em outras palavras, né, a Constituição estabelece os fundamentos do sistema, a lei complementar ela disciplina o regime jurídico tributário do IBS e da CBS, e o regulamento, por sua vez, ele vai tentar equilibrar, né, organizar a operacionalização desses comandos, né? E aí eu tenho exatamente esse ponto, né? Então, o contribuinte ele não vive a reforma tributária, né, se é assim que eu posso falar, através da Constituição. Ele vive de uma forma mais concreta ali, né, na prática, que é emitindo a nota fiscal, ele verifica se ele precisa se apropriar ou não de crédito tributário, o crédito financeiro, né? Ele vive do recolhimento do tributo, dos pedidos de restituição e ressarcimento, das consultas tributárias, dos procedimentos de fiscalização. Então, todos esses aspectos, eles exigem um detalhamento operacional. Então, por isso, né, o regulamento do IBS, ele não copiou apenas a 214, né? Ele, vamos dizer assim, ele abriu um pouco mais a 214, ele detalhou a 214, e ele vai assumir um papel central na implementação da reforma. Então, ele vai funcionar como uma ponte entre a norma abstrata, né, a norma individual, né, e concreta, e a norma geral e abstrata, né, a realidade prática ali. Então, sem ele ali, muitos dispositivos da lei complementar, né, seria de difícil aplicação. Existem pontos pendentes? Existem pontos que a gente precisa detalhar melhor numa versão 2.0, né? E é justamente por essa razão, essa contextualização, que o regulamento ele se tornou uma das maiores construções normativas já produzidas na seara tributária, né? E é justamente por essa razão, essa contextualização, que o regulamento ele se tornou uma das maiores construções normativas já produzidas na seara tributária, né? Então, técnicos, tanto da Receita Federal, quanto dos estados, quanto dos municípios, né, independentemente, né, do porte, estrutura de administração tributária dos municípios, eles se uniram ali, né, no PAT-RTC no primeiro momento, depois no pré-comitê gestor, né, no qual eu tive a oportunidade de fazer toda a coordenação normativa em conjunto com o Miqueias, né, e o Alberto Macedo ali, e o Fabrício D'Ameda, olhando ali pelos municípios, e agora nas comissões técnicas, aí sim, do comitê gestor. Então, a gente tem esse cenário, né? E saindo dessa contextualização, né, a gente tem agora os fundamentos normativos do regulamento. Então, quando a gente fala, né, dos fundamentos normativos, né, a gente tem que olhar para o que exigiu o regulamento, né? O regulamento ele exigiu
antes de tudo, né, de observância da hierarquia normativa. Então, num primeiro momento, todo o fundamento está na Constituição Federal, né, especialmente ali pela emenda constitucional número 132, porque a Constituição ela definiu a estrutura do IBS, ela definiu a competência, ela definiu os regimes diferenciados e regimes específicos, né, os princípios, essa mudança de chave da origem para o destino, né, a simplicidade, a transparência, né, e depois veio a Lei Complementar. A Lei Complementar 214, ela disciplinou toda a regra matriz de incidência tributária, né, e aí até na construção da regra matriz de incidência tributária, da 214, né, foram muitos alunos do professor Paulo de Barros Carvalho ali que fizeram a construção lá no Pátio RTC, né, toda aquela disciplina, aquela divisão em hipótese de incidência, o local da operação, o sujeito passivo, não cumulatividade, né, os regimes específicos, a parte da fiscalização, né, em que ela posteriormente veio na Lei Complementar 227 e que ainda precisa ser regulamentada também, né, a parte do contencioso, a consulta tributária, que é um ponto que é ponto pendente para uma versão 2.0, todo o procedimento de consulta e as obrigações acessórias. Então, o regulamento ele precisou ser construído respeitando todos esses limites normativos da lei complementar, né? Mas existe, obviamente, um segundo aspecto extremamente importante, né? Em que pela primeira vez assim na história brasileira um regulamento tributário ele foi construído dentro de um ambiente de governança compartilhada, e a governança é um ponto extremamente delicado e sensível, né? E esse é o ponto aí, um dos pontos, inclusive, que vai ser uma das minhas falas amanhã, né, quando eu for falar da parte do contencioso ali da Câmara de Integração Nacional, né, Câmara Nacional de Integração, melhor dizendo. Então, pela primeira vez na história, a gente teve um regulamento escrito dessa forma. Ele não é só da União, né? Ele é da União, dos estados e dos municípios. Então, diante de um regulamento que busca ali, né, uma atuação coordenada da União, dos estados e também dos municípios e Distrito Federal, o desafio deixou de ser jurídico. E esse é o ponto que eu vou amanhã, né, até dando um spoiler aqui, dar uma alfinetada nos colegas lá, porque ele deixou de ser jurídico, ele passa a ser agora federativo, né? Então esse ponto é um ponto importante. Agora, quais são os principais temas enfrentados pelo regulamento, né? Quais foram os pontos mais, vamos dizer assim, sensíveis ali? Alguns, né? Nós temos vários ali, mas o que eu destaquei, assim, pensando. Eu tenho o local da operação, esse ponto foi extremamente trabalhado, assim, extremamente trabalhado de forma exaustiva, né? Pelo tempo que nós tivemos, pela contextualização que nós estamos, né? Então, esse ponto foi um ponto extremamente importante ali, foi um dos principais temas que a gente enfrentou, né? E aí eu classifico como o primeiro ponto, né? A tributação do destino é um dos pilares da reforma, é essa mudança de chave, né? Então, por isso ele é importante. Então, eu tenho exatamente esse ponto, né? Então, a tributação do destino, como é um dos pilares da reforma, né? Transformar essa regra, né? E, na verdade, né, vamos fazer aqui a adequação da linguagem, né? Transformar esse princípio, melhor dizendo, né, em aplicação concreta ali não foi fácil, né? Porque como que eu vou determinar, por exemplo, né, o destino em serviços digitais, por exemplo, né? Como que eu vou determinar o destino em operações intermediadas por plataformas? A gente ainda está tentando resolver alguns pontos relacionados a plataformas digitais, né? Como que eu vou identificar corretamente o local do consumo em operações complexas? Então, o regulamento ele precisou enfrentar essas situações e construir critérios operacionais compatíveis com a legislação, né? Então, esse é um ponto sensível ali. Outro tema extremamente relevante foi a definição do momento da ocorrência do fato gerador, né?
em operações como, por exemplo, energia elétrica, né? A gente teve que estudar, né, essa matéria, né? Então, colegas dos estados ali, especialistas em energia elétrica, né? Era uma aula para a gente, não só para nós dos municípios, mas para os outros colegas dos estados que não estavam acostumados com esse tipo de operação. Então, é um ponto importante, né? Então, essa questão ali, né? Então, por exemplo, a questão de serviços continuados, por exemplo, né? Então, qual é o momento do fato gerador em serviços continuados? Então, foram um tipo do ponto também que foi bem trabalhado ali no regulamento, né? Não sei se foi, né, o que, né, os advogados queriam, mas foi o que a gente conseguiu ali, tentou adequar, né, pelo próprio sistema, pela própria operação das atividades econômicas, né? Por quê? Porque assim, a economia contemporânea, né, a economia atual, as novas atividades, né, ela não funciona apenas por meio de operações instantâneas, assim, estanques, né? Existem contratos continuados complexos de se avaliar ali, existem prestações sucessivas ali em contratos, né? Contratos que são executados ao longo de vários meses. Então, o regulamento ele precisou disciplinar como esses eventos econômicos eles são reconhecidos por meio do que a lei complementar, né, ela deixou ali. E ali a gente, né, tentou fazer disciplinar, né, vamos dizer assim, esses eventos econômicos, né. Tem a questão da não cumulatividade, né, que o crédito ele deixa de ser tributário para ser financeiro, e ali tentar eliminar a tributação em cascata que tem no ICMS, né, em uma maior complexidade do que no ISS. E aí esse é o coração econômico da reforma. Eu lembro que no passado, né, uma das propostas exatamente, né, dos colegas que trabalhavam na Secretaria Extraordinária da Receita Federal, da reforma tributária, era justamente, vamos dizer assim, mostrar essa não cumulatividade, tentar, né, estressar o tema o máximo possível para as empresas, para os acadêmicos, né, tentando mostrar como que o crédito financeiro ele seria melhor aproveitado pelo contribuinte, né? E aí talvez esse seja o grande coração da reforma tributária, né? Por quê? Porque a promessa da não cumulatividade plena, né, ela tem regras claras na lei, que é a apropriação de créditos, esses créditos são financeiros e não tributários, os estornos, as devoluções, né, os cancelamentos e ressarcimentos, isso ficou, né, a meu ver, ficou bem trabalhado ali. Então, cada detalhe operacional, ele pode produzir impactos ali, né, quando a gente fala de não cumulatividade, significativos sobre o fluxo financeiro das empresas ali. As empresas vão ter uma apropriação de crédito mais rápido, né? Então, esse é um ponto. A gente tem um split, né, que é outro, não posso deixar de falar, de apontar, identificar o split payment, né, e talvez o split ele seja um tema que mais chama a atenção, né, entre os contribuintes, os administradores tributários, né, o pessoal que trabalha no fisco, né, e os próprios desenvolvedores de sistema, porque ele representa uma mudança na lógica da arrecadação, né, ele muda a lógica da arrecadação. Então, a ideia é que o tributo ele seja segregado, né, dividido ali e direcionado automaticamente ao ente arrecadador, né? É uma inovação, né, com um enorme potencial ali, isso olhando para o lado da fiscalização, né? Agora, né? Então eu tenho exatamente essa inovação, né, em que eu consigo ali reduzir a inadimplência e aumentar a segurança arrecadatória, né? Mas nós sabemos que ele enfrenta, né, é um dos maiores desafios tecnológicos, o split, né? E aí os colegas que trabalham na área operacional estão desenvolvendo e trabalhando isso na comissão técnica operacional, a CTOP, né, do comitê gestor. Então eu tenho esse cenário do split, né? Eu tenho essa mudança da lógica da arrecadação arrecadatória. Então, o ente, por exemplo, ele deixa de
colocar no seu caixa um ISS, né? Que se o contribuinte ele pagar o ISS, ali o valor do ISS ele vai direto para o caixa do Tesouro do município, do estado, né? Questão do ICMS para a parte estadual, né? Do PIS e COFINS para a União. Eu tenho ali agora que, se eu tiver que olhar para o IBS ele vai para o cofre do comitê gestor e só, né, no final da cadeia ali, né? Esse valor ele é distribuído para os municípios. Então, os municípios eles também vão sofrer um pouquinho, os estados também irão sofrer um pouquinho com relação a parte arrecadatória, porque ele é só no final da cadeia que ele é distribuído, né? Mas, enfim, só para pelo adiantar da hora, né? A gente tem também os desafios das obrigações acessórias também. Outro ponto-chave aí é que durante muitos anos o contribuinte conviveu com sistemas fragmentados, né? Então, se eu tiver que olhar para os municípios, cada município tem o seu tipo de obrigação acessória, ele pode construir um tipo de regulamento de ISS, né? Conforme o seu código tributário, né? Os estados, por exemplo, nós temos também os estados. Então, a reforma ela visa justamente reduzir essa multiplicidade para criar o quê? Um padrão nacional, né? Então, essa padronização nacional ela constitui um grande objetivo desse novo modelo da reforma, né? Para facilitar também os contribuintes, né? Precisa ser melhor trabalhado numa versão 2.0? Sim, precisa, nós sabemos disso, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência que depois a gente abre para o debate. A questão da fiscalização, esse é um ponto assim extremamente importante também, que veio não na 214, veio alguns pontos vieram na 214, veio na 214, mas eu tenho também toda a parte de governança, né, estrutura da fiscalização na Lei Complementar 227, né, em que a gente merece, né, a gente fazer alguns apontamentos. Então, o modelo tradicional de fiscalização, né, ela de forma fragmentada, ele tende a ser substituído por mecanismo de cooperação e compartilhamento de informações, em que eu vou ter um figurão lá chamado comitê gestor coordenando, né, as fiscalizações dos estados e dos municípios, né? A Receita Federal já existe uma simplicidade, né? É um pouco mais simples do que a fiscalização ali, quando a gente fala do IBS, né? Porque eu tenho um figurão chamado comitê gestor, né? E vai, a depender do cenário, se eu tiver um cenário de fiscalização de operação nacional e estadual, o comitê gestor ele vai poder fazer ali a coordenação daquela fiscalização, né? Ao passo que, se eu tiver uma operação apenas local ali dentro do município, vai ser apenas o ente municipal daquela localidade, o estado no qual pertence ali, que aquele ente é abarcado, né? Então, eu tenho 3 cenários aí de fiscalização: uma operação local, em que não há exigência dessa coordenação; eu tenho uma operação estadual, em que envolve ali, né, vários municípios dentro de um próprio estado. Aí eu vou ter ali o comitê gestor, ele vai fazer a coordenação. Eu tenho uma operação nacional, em que envolve ali a operação, ela envolve ali dezenas e centenas de municípios e estados ali, né? Então, a gente tem essa questão que a gente vai precisar fazer a regulamentação pela 227, né? E talvez venha aí num próximo momento. Então, falei de fiscalização, não cumulatividade, fiscalização, obrigação. Bom, esses foram os pontos, né? Que me vem à cabeça, assim, que eu destaquei como mais importante. Agora, um ponto que eu queria abordar com vocês aqui também, né? É o quê? A experiência a questão da governança, né? Então, eu gostaria de compartilhar algumas impressões sobre a experiência na elaboração do regulamento, né? Então, há alguns aspectos, né, que podem ser compartilhados ali. O primeiro deles é a dimensão do trabalho realizado, né? A elaboração do regulamento exigiu centenas
de horas de reunião, técnicas, debates jurídicos, construções de consensos, não foi fácil, né? Então, do ponto de vista dos procuradores, do ponto de vista dos auditores ali, que trabalharam incansavelmente ali na elaboração desse regulamento, não foi fácil. Às vezes a gente tinha reuniões que começavam 8 horas da manhã e terminavam 8 horas da noite. Na entrega, eu até printei a tela. Na entrega do regulamento, eu lembro que nós fizemos uma reunião que foi até 1h20 da manhã, né? Então estava eu, o Ricardo Oliveira, o Rony Peterson, o Fernando Bombelli, a Patrícia do Rio Grande do Sul, vários atores ali, vários colegas que, né, tentaram entregar, né, fazer da melhor forma ali esses pontos. E teve uma reunião que foi até 1h20 da manhã, foi o máximo que a gente conseguiu ir. Ninguém já estava conseguindo mais pensar em muita coisa, e foi o momento da gente cortar a reunião no meio ali, né, e deixar para um próximo dia para a gente poder dar continuidade. Então, a elaboração do regulamento exigiu, né, foram muitos momentos ali de reuniões, né, e a questão central não era identificar a melhor. Esse é o ponto, né, que às vezes algumas pessoas não entendem. Não era identificar a melhor solução jurídica em tese. Esse é o ponto. É porque a norma já estava posta, o sistema já estava criado, a gente já tinha uma reforma constitucional tributária. A questão ali era construir uma solução juridicamente adequada e simultaneamente compatível com a realidade federativa brasileira, né? E aí, muitas vezes, existiam ali diferentes perspectivas, legítimas, inclusive, né? Tinha a visão da União, né, que não queria compartilhar dados, a gente tem a visão dos estados, tem a visão dos municípios, né? E dentro dos municípios a gente tem algumas divergências, né? No aspecto da lógica da arrecadação, se você vai concentrar um pouco mais em um determinado estado, ou se você vai pulverizar a arrecadação para que todos possam ganhar também, né? E a construção exigiu ali um diálogo permanente, né? De busca de consenso, né? O tempo todo tentando buscar esse consenso, né? A preocupação ali com a segurança jurídica, tanto do contribuinte quanto do fisco, né? Agora, o ponto negativo: uma reforma dessa grandeza, uma divergência de pensamento entre entes da federação, inevitavelmente, pessoal, gera incerteza, né? Por isso, a gente procurou produzir um texto capaz de reduzir, né, as ambiguidades, né, alguns pontos ali que não foram bem colocados na 214, e oferecer uma maior previsibilidade para os contribuintes e as administrações tributárias. Precisa ser melhorado? Precisa, eu não tenho dúvidas quanto a isso, né? Um outro ponto, né, que na implementação da reforma, e esse é um ponto que eu vou falar amanhã, inclusive, dando spoiler aqui, né, porque o nosso congresso aqui é sobre a implementação da reforma. E aí, um ponto importante é que o desafio ele não foi só jurídico, né? O desafio ele foi tecnológico, institucional, além de federativo, institucional e cultural, né? Porque você reunir centenas de técnicos com pensamentos diferentes e produzir um texto do que não foi fácil, tá? Não foi fácil. Então, a gente tem uma mudança de paradigma, né? O nosso colega Miquéias Libório de Jesus, né, atual, hoje o primeiro diretor executivo, né, do comitê gestor, ele, desde o PAT RTC, ele fala, né, que a mudança é uma mudança de consciência, não só da administração tributária, mas dos contribuintes também, né? Uma mudança de consciências da procuradoria, dos contribuintes, do judiciário também, do legislativo. Então, é uma mudança que exige adaptação por parte de todos os envolvidos, né? Essa integração, eu não espero que, enquanto eu ainda estiver em exercício na administração tributária, eu vou ver uma questão pacífica ali, né? Eu estava até discutindo isso outro dia com um colega, né, que é conselheiro, né, do comitê gestor, né, um dos conselheiros, né, o debate era exatamente esse, né? Em quanto tempo a gente vai
a gente espera que essa integração ela seja, vamos dizer assim, pacífica, né? Sinceramente, a gente não conseguiu, depois de muitas conversas, a gente não conseguiu chegar a um tempo preciso quanto a isso, né? E isso vai exigir muito da gente enquanto ente da federação, para que dê segurança aos contribuintes também. Então, a mudança ela exige uma adaptação por parte das administrações tributárias, dos contribuintes, dos contadores, dos advogados, né, de todos os colegas aí que trabalham, né, com essa matéria em si. Principalmente nós que trabalhamos com essas matérias, advogados, procuradores, enfim, né, administradores tributários, secretários de fazenda, né? Então a gente tem adiante de um processo de transformação institucional, né? E aí exatamente o meu foco amanhã vai ser na parte não da federação, né, mas de um foco mais específico na parte institucional, né? Que precisa ser mudado, né, um processo de transformação aí sem precedente, né? Agora, o que precisa ser mudado? O que precisa ser aprofundado, né? Apesar dos avanços, o regulamento, né, ele precisa ser melhor trabalhado numa versão 2.0, né, como o processo de consulta, o procedimento de consulta, né, nós já estamos trabalhando nele ali, inclusive, o split, alguns pontos relacionados ao split, a fiscalização tributária, que não veio na regulamentação da 214, agora nesse regulamento, né? Mas a gente precisa trabalhar melhor essa parte da fiscalização, os documentos fiscais, algumas questões relacionadas aos documentos fiscais. E tudo isso exige um constante aperfeiçoamento, né? E a gente pensa também na produção de atos infrarregulamentares pelo próprio comitê gestor, né? Eu não sei qual o nome que eles vão dar, se vão ser instruções normativas, enfim, mas a gente precisa trabalhar também esses atos, né, as orientações interpretativas, enfim, né, são pontos ali sensíveis ali. Se eu tiver que enumerar, né, portal do contribuinte, documentos fiscais, a parte da consulta é muito importante, e a fiscalização, né, e o split. Vamos botar assim os cinco pontos mais importantes, né, que me vem à cabeça agora. Então, esses 5 aí, né? Então, claro, né, isso vai exigir novas conversas, né, uma contínua conversa, né, com os atores envolvidos, a União, os estados, né, o Distrito Federal, os municípios, né. Então, penso que nenhuma reforma tributária dessa dimensão ela vai se consolidar por meio só da legislação. Os tribunais eles terão um papel fundamental, né, na interpretação dos dispositivos, seja no Tribunal Administrativo, seja no Tribunal Judiciário, né? A Câmara Nacional de Integração, a meu ver, é o maior teste, né, de integração da reforma tributária, né? Então, questões aí relacionadas à não cumulatividade, ao local da operação, aos regimes específicos, a mecanismos de arrecadação, certamente ali se não forem melhor trabalhados numa versão 2.0, serão objeto aí de debate judicial. Mas eu considero que ainda estamos no início da construção desse novo sistema. Se vocês forem reparar, toda a fase da reforma, ela não é só até 2032 ali, em que acaba ICMS, ISS, PIS, COFINS, ela se estende, né? A gente tem fases, inclusive, do seguro-receita, que vai até 78 a 98. Então, é uma construção aí que a gente vai... Se a gente for olhar a longo prazo, a gente ainda tem muito que debater, tem muito que construir. Sociedade, contribuinte, administração tributária, poder judiciário e poder legislativo. Então, só para concluir, então, eu gostaria só com uma reflexão, né, concluir com uma reflexão no seguinte sentido: o regulamento do IBS, ele não é do IBS e da CBS, né? Ele não é apenas um conjunto ali de normas administrativas, né? Penso eu. Ele representa ali uma tentativa ali de transformar, né, um projeto
constitucional, né, em uma realidade operacional, né? Então, a gente falou, né, eu falei aqui sobre a quantidade, né, a complexidade da reforma, né, as centenas de colegas que trabalharam, né, a sofisticação técnica dos princípios, enfim, a reforma ali, né, ela vai ser medida pela capacidade de produzir segurança jurídica, simplificação, cooperação federativa e eficiência arrecadatória, né? Ela é porque eu falo isso porque muitas vezes a reforma, em vários lugares que eu já fui, já frequentei, ela é frequentemente apresentada como uma mudança legislativa, né? E na minha visão, né, ela é muito mais do que uma mudança legislativa, né? Ela representa uma mudança institucional. E talvez o maior desafio dos próximos anos não é elaborar novas normas, na meu ver, né, mas construir ali, construir instituições, né, ou modelar as instituições como a Receita Federal, os estados, os municípios, né, não só o poder público, né, mas o poder privado também. Então, modelar, né, instituições capazes de fazer dessa nova construção uma forma ali, né, de harmonia estável ali. Vamos dizer assim, achar o ponto de equilíbrio do sistema, né? Então, penso eu que o nosso desafio enquanto administrador tributário, enquanto procurador municipal, procurador estadual, procurador da Fazenda Nacional, advogados dos grandes escritórios acadêmicos, é justamente a gente colocar, né, a reforma em ponto de equilíbrio. E aí termino com uma frase do saudoso professor Paulo de Barros Carvalho, que você pensar no direito, né, o direito ele não é bom senso, direito é senso jurídico. E penso eu que para a gente equilibrar o sistema, né, a gente precisa de ter senso jurídico, né, e uma mudança nas consciências das instituições no qual a reforma tributária ela está sendo trabalhada, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Desculpe se eu me delonguei muito, né? Mas estou à disposição para a gente do debate. Muito obrigado, Leonardo. Não se alongou, não. Foi um prazer poder ouvi-lo e aprender sobre essa experiência. Eu queria parabenizar na sua pessoa, eu sei que é uma equipe gigantesca, na sua pessoa o trabalho que foi feito. Por mais críticas que qualquer um possa fazer, né, ou pontos de aperfeiçoamento, realmente eu imagino o desafio que foi chegar aos consensos mínimos, né, para a redação de um texto que agradasse ou não, ou agradasse um pouco, ou pelo menos não tivesse um veto da União, dos estados, dos municípios. Então eu imagino esse desafio político mesmo de gestão. E eu fico muito feliz em ouvi-lo e parabenizo, né, você e toda a equipe. Muito obrigado, professor Carlos. Realmente chegar nesse consenso, assim, para mim foi como auditor fiscal, né? Como pessoa também, como acadêmico, eu acho que foi uma experiência múltipla ali, porque não foi fácil, né? Foi bem difícil, porque existem os interesses, né, de cada instituição, existem os interesses da Receita, existem os interesses dos estados, e os estados também eles são divididos, né? Assim como os municípios, existe uma divergência dentro da área municipal e tem também nos estados. Então, não foi fácil fazer toda essa composição. E assim, como pessoa, né, particularmente, foi muito bom. Assim, eu aprendi muito. Eu digo que a reforma tributária, ter trabalhado na reforma, foi uma grande pós-graduação. Porque foi um aprendizado tanto pessoal ali quanto acadêmico mesmo, e enfim, aprendi muito, e não só como acadêmico, mas como pessoa também. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Carlos, pelo convite, né? Foi uma grande satisfação estar aqui. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a visão, né, dessa complexidade que é a reforma tributária. Com certeza. Muito obrigado, viu? Grande abraço.